A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Mairinque e Buri. O objetivo: desmantelar uma organização criminosa voltada à prática de roubos violentos. Nicole Bonete, você está aí na frente da PF, em Sorocaba, e ao vivo tem as informações para a gente, 11 horas 38 minutos. É com você, Nicole, bom dia. Oi, Brazal, bom dia para você e bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Isso mesmo, nós estamos aqui na Polícia Federal de Sorocaba, mas na verdade foi a Polícia Federal de São Paulo, os agentes de lá, junto com o GAECO da capital, que deflagraram essa operação, que aconteceu na verdade em várias cidades. Daqui a pouco eu vou listar todas as cidades em que esses mandados foram cumpridos. Tem mandados de prisão temporária e também mandados de busca e apreensão, inclusive na nossa região, em Mairinque e Buri, como você disse. Mas antes, eu queria falar sobre essa modalidade de crime que está sendo investigada por essa operação, que é a modalidade criminal de novo cangaço, ou então domínio de cidade, que são aqueles grandes crimes, aqueles grandes assaltos que ocorrem normalmente em bancos ou em instituições financeiras, em que os criminosos eles chegam fortemente armados, eles procuram cidades médias que tenham saídas para rodovias para que eles possam fugir rapidamente. Eles também tentam diminuir o efetivo policial para que a polícia não consiga chegar a eles rapidamente. E como foi o caso também desse crime, esse mega assalto que aconteceu em Confresa no dia 9 de abril do ano passado no Mato Grosso. Esse assalto que na época aconteceu da seguinte forma: primeiro, os criminosos chegaram fortemente armados até uma base da Polícia Militar. Eles colocaram fogo nesse lugar e conseguiram levar armamento. Depois, eles foram diretamente para a sede de uma empresa que transporta grandes quantias de dinheiro e explodiram essa sede tentando roubar dinheiro também, mas na ocasião eles não conseguiram. Houve aí um pedido de reforço policial, os policiais chegaram a tempo e eles fugiram. De acordo depois com o comandante da Polícia Militar, que conseguiu ali algumas primeiras informações logo nos dias seguintes ao crime, ele disse que essa quadrilha pretendia levar 60 milhões de reais, mas eles fugiram sem levar nada. E começou então uma grande procura por esses criminosos nos 10 primeiros dias ali que sucederam esse crime, tanto nos estados ali vizinhos ao Mato Grosso. E nessa época também foram mortas 6 pessoas que eram suspeitas de terem feito parte desse crime. Entre elas, 3 eram parte também do PCC. E essa foi uma peça fundamental para a polícia continuar as investigações e deflagrar então essa outra e nova operação hoje, que está cumprindo mandados de prisão temporária, como eu disse, e também mandados de busca e apreensão. Nós temos algumas imagens que foram cedidas hoje pela Polícia Federal, que fez parte dessa operação, das coisas que foram apreendidas e também dos agentes em alguns endereços. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. Olha, nas cidades de São Paulo, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Piracicaba, Mairinque e Buri, que são da nossa região, Xique-Xique na Bahia, Timon, que é no Maranhão, e Corrente no Piauí. Então, muitas cidades também em estados diferentes, nos endereços de pessoas que são suspeitas de terem fornecido, inclusive, armamento para que essa quadrilha pudesse fazer esse grande assalto. E foi constatado, então, pela Polícia Federal que os principais fornecedores de armas de fogo e munições utilizadas por essa organização criminosa são CACs, os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores que têm o direito, então, de portar essa arma, e são eles que estariam fornecendo, então, para essa organização criminosa, que tem aí uma ligação com o PCC, apesar de não serem pessoas diretamente de dentro dessa facção criminosa, mas que estariam ligadas ali, são os conhecidos primos dessas facções, que também têm alguma parte ali e auxiliam nesse crime. Então, essa investigação continua hoje. A polícia diz que, além desses mandados de busca e apreensão que resultaram em alguns documentos, em celulares que vão ser primordiais para que essas investigações continuem, também foram adotadas medidas de cunho patrimonial, como, por exemplo, o bloqueio de contas, que auxilia também a polícia a continuar esse tipo de investigação, que deve permanecer por um tempo, porque normalmente são muitas pessoas envolvidas, né, Brazal? É verdade. Você está dizendo que esse trabalho aí, esse pessoal, é uma espécie de um terceirizado, que não faz parte da organização, do grupo, não é? Criminoso. Do partido, quer dizer, partido criminoso.
E aí são conhecidos como Exatamente, primos. É isso que a polícia levantou até o momento, né? São conhecidos como primos, porque aqueles que fazem parte, eles chamam de irmão. Aqueles que fazem parte, eles chamam de irmão, né? É isso mesmo. Irmão de crime. Bom, mas ó, você vê como é importante esse trabalho e o que acontece, ô Nicole, esse pessoal que trabalha com esse tipo de crime violento, ação violenta, geralmente com arma chamada arma longa, fuzil, 12, os caras chegam para assaltar carro forte, assaltar instituição financeira, como você falou, banco 24 horas, né? Eles fecham a rua. Por que é chamado de cangaço, grande cangaço, sei lá como é que é o nome que você deu aí? Porque às vezes eles pegam... Novo cangaço, Isso, Brasal. novo cangaço. Novo cangaço porque o antigo cangaço já foi faz tempo, né? Mas está de volta a essa prática criminosa agora. Eles chegam a colocar até vítimas como ali em frente, em cima do capô do carro, né? Para proteger, como se fosse escudo. E aí está sendo chamado de novo cangaço mesmo, porque é um grupo que age de forma violenta. E o que acontece na maioria dos casos? Terror na população, Sim. né, Brasal? É uma situação que eles também atiram por toda a cidade. Nesse crime mesmo, eles saíram atirando por toda a cidade, causaram terror na população, que é uma forma de fazer com que a população não saia à rua, também não dificulte essa fuga deles. Porque o cangaço no passado, ele também não tinha medo não, ele saía atirando para cima, para poder, né, para falar que tá ali, tá junto, tá fazendo alguma coisa errada, sei lá. E esses caras fazem a mesma coisa. Eles não têm medo, eles não querem agir em silêncio. Ao contrário, eles querem até atirar para poder provocar pânico naquela localidade e eles conseguem dessa forma fugir de forma mais rápida, talvez, né? Mas o que eu ia dizer sobre isso, viu, Nicole? É que está me chamando a atenção aqui a cidade de Mairinque e a cidade de Buri. O que eu ia falar aqui, um comentário, porque é importante para as pessoas que moram em cidades da nossa região e que são cidades menores ou cidades que têm uma área rural muito grande. Pô, temos várias cidades. Não vou ficar falando o nome aqui, senão vou ficar falando que está ligado ao crime organizado. Isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse tipo de gente, de criminoso, ele se esconde geralmente em área rural. Ele se esconde geralmente em sítio, que ninguém está vendo e tal. É por aí o negócio. Talvez seja por isso que a polícia foi até Buri, foi até Mairinque, que tem vários sítios lá, tem área rural, Buri também. Então, você que mora em cidade pequena, área rural, fica esperto, não só em relação a isso, gente esquisita, que não conversa com ninguém, vizinho que é muito calado, sabe? Claro, tem vizinho calado que é do bem, né? Eu estou fazendo uma imagem genérica aqui, pelo amor de Deus. Tem muitos vizinhos que não atrapalham ninguém e que são também gente do bem. Mas você está entendendo o que eu estou falando, a dica que eu estou dando aqui. Tem mais alguma informação sobre isso, Nicole? Olha, Brasal, eu acho importante dizer que a polícia não especificou, no caso desses mandados de busca e de apreensão e também de prisão temporária, quais cidades teriam acontecido quais desses mandados. Por exemplo, a gente não sabe se em Buri ou em Mairinque as pessoas foram presas ou então a polícia só apreendeu algumas coisas, o porquê esses endereços estariam sendo investigados, se eles são de propriedade de pessoas que têm realmente ligação ou então se estariam escondidas armas desses locais, nós não sabemos. Mas, em todo caso, essas cidades aqui da nossa região estão nessa lista extensa aí de cidades, né? É isso aí. Por isso que eu estou falando de forma hipotética em relação a esse comentário, porque a cidade de Buri é linda, a cidade de Mairinque também, só que infelizmente tem sangue ruim em todo lugar. Não é só onde a polícia vai, não. A polícia não vai a muito lugar que também tem sangue ruim, infelizmente. Você não viu aquele crime que você falou ontem, daquele adolescente, 16 anos? Que coisa estúpida aquilo, né? O GM lá, o guarda municipal... Ninguém vai imaginar, né, Brasal? Nunca. O guarda municipal de Jundiaí, executado dentro de casa com a própria arma do filho adotivo que deu na nuca dele. Ele chegou em casa, foi lá na cozinha, na hora que ele entrou, chegou na pia, o moleque chegou atrás e deu. Depois matou a irmã de 16 anos com um tiro na cara, esperou chegar a mãe adotiva, e deu um tiro na nuca da mãe, quando a mãe estava socorrendo o GM, que já devia estar morto, porque ela chegou 7 horas da noite. Tudo um absurdo. Então, assim,
Sangue ruim, Nicole Bonetti, tem infelizmente em todo lugar. Por isso que tem que ser o lado do bem. Temos que fortalecer sempre o lado do bem. Vamos orar para que um dia, quem sabe, o bem possa reinar 100%. E vai, né? Com certeza. Tá bom, Nicole?